Fala galera, Distrito K9 na área, hoje com o fenômeno do adestramento brasileiro, Gilson Alves, que dispensa comentários. O currículo dele vai estar aqui no link da descrição. Eu não sei nem por onde começar com ele, meu irmão. O cara é um monstro do adestramento, mas eu acredito que dá para começar pelo início, né? Gilson, como é que você se meteu nesse mundo de cachorro e acabou se tornando um grande profissional na área do adestramento, inspirando o Brasil inteiro, essa porrada de treinadores que tem, que olha para você como uma referência? Boa tarde a todos que estão acompanhando esse podcast do Distrito K9. Bom, o início é bem lá atrás, né? Desde criancinha, daquela vontade de ter cachorro, de ter sempre cachorro, e quando eu me vi atuando dentro já da corporação, né, a gente teve a oportunidade de estar ali atuando com os cães e a gente fica lembrando as histórias anteriores. 87, 88? 88, isso. 88 eu iniciei na corporação, já tinha um canil no local que eu estava precisando fazer na escola. Uhum. E ali foi o início, dentro da sala de aula, escutando o latido de cachorro, e você fala, peraí. Pergunta pro instrutor, mas por que tem latido de cachorro? Tem alguma coisa aqui de prefeitura? Fala, não, aqui tem um canil, o pessoal trabalha com cães. Aí o olho brilha assim, ó. Pum. O olho brilhou. Fala, peraí, tem cachorro naquilo que eu me propus a fazer e ainda tem aquilo que eu gosto? Então vamos unir a fome com a vontade de comer, né? Sim. E aí deu tudo certo. Eu me formei, fui direto pro canil. Uhum. E lá começou a história, e eu dei muita sorte de ter pessoas muito competentes na época que nos passaram muitas informações. Ô Gilson, aquela época, 89, cara, Malinois acho que nem... Já não existe. se falava, já não se existia, falava. mas Já aqui existia, no Brasil era muito fraco, exatamente, né? Assim, a criação. Exatamente. E o que tinha no canil quando você chegou? Primeiro dia que você chegou lá no canil, o que você viu lá de raça? Pastor alemão era a base, Uhum. base de tudo. Mas tínhamos raças, eu iniciei num canil setorial, e nós tínhamos algumas raças diferentes lá, que eu falei, pô, deve ser normal, né? Chega lá, olhando, nós tínhamos fila brasileiro, tínhamos dog alemão, tínhamos Rottweiler, né? Sim. Pastor alemão, que era a base, nós tínhamos lá 12 cães, né? E desses 12 cães, essas variedades entre pastor alemão, fila, dog alemão. Dog alemão Dog também? alemão, cara. Tinha um dog alemão alerquim lá que era um demônio. Doberman? Tinha uma Doberman, exatamente, tinha uma Doberman. Sim, naquela época o Doberman ainda era forte, né? Era famoso. Exato. Tinha uma Doberman muito boa lá. Uhum. E aí, quando você chegou lá, primeira coisa que você foi trabalhar, você fez algum curso? Ou já entrou e foi tendo a vivência primeiro? No início eu passei a ter a vivência com o pessoal mais antigo, né? Tinha um grande instrutor que tinha recém saído da Polícia Militar, eu entrei em 88, ele saiu em 87, né? E aí depois eu passei a conhecê-lo, porque ele sempre estava lá visitando, e se tornou o meu grande mentor na área do adestramento, que é o mestre João Pereira, né? E aí ele passou a nos dar o suporte todo, junto com o pessoal mais antigo que tinha lá atuando no canil, e daí a gente começou a carreira. Eu comecei, antes de fazer o curso no Canil Central, fui fazer o curso só no ano seguinte, mas quando eu já fui fazer o curso, tamanho era o suporte que nós tínhamos, que quando eu fui fazer o curso no Canil Central, eu já tinha um cão treinado, né, e já atuando. Entendi. E naquela época você já começou assim, a obediência, a proteção, já tinha um trabalho de detecção naquela época? Só obediência e proteção, ainda não se falava muito em detecção. Já existia um processo de treinamento pelos cães, até pelo canil central da PM, como eu falei, eu entrei num canil setorial, então já existia esse processo de treinamento de cães de detecção, mas nesse canil onde eu estava ainda era muito pouco. Quando você foi pro canil central? Qual ano, você lembra assim? Sim, eu passei um período, eu fui fazer o curso no ano seguinte, em 89, aí depois eu fiquei um período de 2 anos, de 95 até 97, retornei ao canil setorial, que era o 12º Batalhão, e depois, em 2006, eu voltei ao canil central por uma questão de remanejamento administrativo, esse canil setorial passou a não existir mais, e a gente foi remanejado todos para o canil central, onde fiquei até a aposentadoria. Entendi.
E aí, Raminho? E tu continua empolgado com o cachorro até o dia de hoje? Muito empolgado, cara. Cachorro é aquilo que move, parece que corre nas veias, assim, sangue de cachorro, né? Você sente que o adestramento da década de 80 para cá, dentro da polícia, ele teve uma mudança? Teve uma evolução absurda, uma evolução, assim, muito, muito grande, né? Antigamente era totalmente diferente, as informações eram poucas, né? Para você ter qualquer tipo de informação, demorava, assim, meses, através de vídeos, através de pessoas que saíam para outro país e depois retornavam. Hoje não, hoje isso aqui uniu o mundo, né? Sim. Hoje uma teclinha de nada você tem a informação na palma da mão. Então o adestramento dentro da atividade policial militar é totalmente baseado em questões científicas, condicionamento, de reforço positivo, dentro dos quadrantes que a gente chama dos reforçadores e punidores. Então é uma coisa muito técnica que é inclusive colocada em prática no curso de formação dos condutores. E você falou começou a detecção, você lembra mais ou menos o ano? Quando você começou a trabalhar a detecção lá? Quando eu comecei a trabalhar a detecção, mais ou menos no ano 2000. Entendi. Quando eu fui entender que teria mais uma atividade ali. O sistema que você trabalha a detecção hoje, foi o mesmo que você aprendeu lá? Ou você já incrementou algumas coisas? Já mudou bastante também. Já mudou bastante. Entendi. Muda muito, assim, as técnicas de condicionamento, qualquer técnica que você for colocar em prática, ela vai te dar um resultado. Sim. O que nós procuramos nesses anos todos foi aprimorar os conceitos científicos, para você melhorar o entendimento. Por exemplo, a gente fala de detecção, muita gente se preocupa muito com o cão. Como ensinar o cão? Como ensinar o cão? Pouca gente se preocupa com o que você vai ensinar o cão. O material. Sim. O próprio material. Substâncias. A substância. Né? Tem uma frase que eu costumo dizer, se você não sabe o que você tem na mão e vai mostrar aquilo pro seu cão, como que você vai ter certeza do que ele vai te indicar lá na frente? Sim. Então você tem que ter noção, entendimento do que você está apresentando para o cachorro. Sim. E qual o método que você trabalha hoje de detecção? É caixa, é painel, é um mesclado? Não, assim, basicamente a gente usa os painéis de detecção, não descarta as caixas tudo são técnicas, a gente chama de plataforma de ensino, né? As caixas são as plataformas de ensinamento, painel também é uma plataforma de ensino, como já foi antigamente tubinho, como já foi toalhinha enrolada, como já foi bolinha, e todas essas, tudo Sim. que é técnica, tudo vai te dar um resultado. Agora, se você, dentro dessa técnica, não tomar o devido cuidado com a apresentação do material, aí te dá problemas lá na frente. Então vou reformular minha pergunta. Como você apresenta a substância? É na caixa? É no painel? Apresento no painel ou numa base que é anterior ao painel, mas é uma base totalmente limpa, de PVC, com um material totalmente íntegro, Sim. né? E como é que E você... a gente faz a parte do condicionamento do odor ao comportamento. Sim, como é que você obtém essa resposta? Condicionamento clássico, condicionamento operante, Isso. Inicia-se buscando uma modelagem de comportamento do cão, aonde ele vai, aonde ele vai operacionalizando aquele comportamento e dando a resposta. E a gente, baseado em reforço positivo, né, assim que ele dá a resposta, ele já vai condicionando ao odor. Sim, o Ramos vai ficar bravo comigo, é só pra gente secar logo o trabalho de detecção, que eu já puxo a sardinha pro meu lado, daqui a pouco ele vai falar você vai falar de proteção, viu, meu amigo? Peraí, deixa eu só... É chato, né, gente? Né? Não, detecção não é. O brasileiro gosta de porrada, né? Eu sei que o Gilson Alves depois que você prende traficante, você pode dar porrada também. Mas eu tenho boas perguntas pra fazer. Sim, deixa eu só mandar mais algumas de detecção aqui, e daqui a pouco a gente vai... Para quem não sabe, pessoal, o Gilson Alves está em Brasília, agora nós estamos no último dia de agosto, e ele veio para ministrar um seminário aqui de detecção, por isso eu já estou aproveitando o embalo aqui. E aí, Gilson, eu te pergunto, depois que você já está formado, já está com o condicionamento ali pronto, odor, resposta, como é que você faz a transição? Sim.
a gente costuma dizer que a alfabetização do cachorro ao odor é nessa fase inicial de modelagem do comportamento, pegando, inclusive, condicionando a resposta. Depois ele vai passar pelo painel, ainda numa situação controlada, né, onde ele vai começar a entender a descriminalização de outros odores. Entendi. É muito fácil ensinar o que o cão tem que achar. O mais difícil é você ensinar o cão o que ele não tem que achar. Sim. E o que ele não tem que achar, tem muitas coisas muito atrativas no mundo que pode tirar ele do caminho daquilo que ele tem que achar. Comida, por exemplo. Sim. Né? Já vi muito cachorro marcando luva de látex, inclusive. Eu vejo demais. Sim, porque fica emparelhado. Sim, e aí é uma dúvida que o pessoal tem muito, principalmente a galera que está começando a trabalhar com detecção, acha que o maior trabalho da detecção é ali nas caixas, no painel, no início, obter a resposta. E o pessoal não tem consciência que o trabalho maior é a fase de transição, é a fase mais delicada e mais trabalhosa, eu diria, né? E aí, feito isso, você já fez a transição, eu vou te pergunta bem capciosa também, que gera muita polêmica. Muita polêmica. Cão na detecção, solto ou na guia? Essa é a pergunta que muitos fazem. Bom, eu tenho como princípio e como regra que a gente adota no trabalho policial, assim, ó, preferencialmente solto. Quando que o cão deve atuar com a guia? Primeiro, nós temos que entender qual o trabalho da guia. A guia, no caso do cão de detecção, não é para guiar. É apenas para conter o espaço. Então, se ela é usada para conter o espaço, eu vou utilizar a guia em locais onde é avaliado que o cão pode correr algum tipo de risco. Exemplo, você para na estrada, você vai fazer uma barreira, você vai parar o caminhão está ali no acostamento. Esse cão não pode trabalhar solto nunca, ele está na beira da estrada. Sim. Né? Ah, mas ele é controlado 100%. Não tem condições de ser controlado 100%. Ele vai passar em volta do caminhão, do lado da estrada. Sim. Né? E pode acontecer alguma coisa. O cachorro entrar num cone de odor, sair. Exato. Eu normalmente, em vistorias de artefatos explosivos, a gente fazia prédios, onde a autoridade ia chegar de helicóptero e você tem que fazer a parte inicial. Eu tô no 21º andar. Eu vou com esse cachorro solto. Sim. Tem as barreiras de contenção, as grades, tudo. Mas tá, passa um pombo voando lá e o cachorro alto em caça, olha aquilo e cria asa atrás do pombo. Sim. Agora, então, Gilson, nos locais onde é avaliado pela equipe que o cão corre risco iminente de se machucar, é usada a guia. Do contrário, preferencialmente solto. Uma coisa que é interessante que você está falando, aqui em Brasília, existe uma diferenciação entre alguns treinadores, ou paga com bolinha, ou paga com mordente, porque a bola é uma caça a mais, né? Caça viva, entre uma caça viva, né? Olha o entendido de Faro falando, galera. Presta atenção, que isso aqui é boa, né? Vou complementar o que o Gilson está falando. A gente teve um incidente aqui no Distrito Federal de um cachorro que estava fazendo um trabalho na rodoviária. Cachorro da Polícia Militar. O que foi que aconteceu lá, Cigano. A bolinha rolou de alguma forma e ele pulou de uma plataforma que deve ter em torno, acho que de uns 8 a 10 metros, aquela plataforma da rodoviária. E esse cão foi baixado, né, um super cão da Polícia Militar aqui do DF. E por conta disso, foi um acidente, na verdade. Sim. Não foi descuido. Não, mas provavelmente esse cachorro estava sem guia, né? E eu acho que ele nem estava trabalhando, os caras acho que estavam... Depois o detalhe, eu ia fazer essa pergunta agora, era em operação? Sim, eu não sei, não vou falar porque eu não sei, pode ser que eu fale coisa que não é real. Os amigos da polícia, se tivesse assistindo o pessoal da Polícia Militar aqui do DF, manda nos comentários aí que a gente conversa com o Gilson depois. Existe um detalhezinho também que o pessoal ainda... O pessoal costuma seguir algumas regras que não tem necessidade. Exemplo, qual a necessidade de você recompensar um cachorro em uma operação onde ele está indicando a droga? Uau. Qual é a necessidade? Ainda mais cachorro já experiente. Né? A própria droga já é o ato recompensatório. Sim. Ou seja, será que ele não está demonstrando emocionalmente naquele momento que ele está sendo recompensado? Aí a importância também de treinar 2 para 1, 3 para 1. Para quem não sabe, isso. O cachorro acha 2 pontos, isso. Você paga, daqui a pouco acha 1, você paga e faz uma coisa intermitente. O que hoje nós fazemos também, além disso, nós fazemos chamada generalização de recompensa. Se você só tem um modo de recompensar, você fica amarrado a isso. Sim.
Então você tem que ter várias outras formas que emocionalmente represente a mesma coisa. Sim. E o cachorro que gosta da treta, quando você não paga, aí que ele volta possesso. Exato. Né? Agora, Exato. por que esses cães que trabalham com detecção não são viciados em droga? Porque eles não têm contato físico com a droga. Mas como assim? O que vocês usam e como é que vocês fazem esse trabalho para que esse cachorro não fique viciado? Então, não... Ele, na verdade, vamos fazer aqui uma analogia à palavra vício que você colocou. Vamos colocar que o cão fica sim viciado, mas ele fica viciado no trabalho. Ah, entendi. Porque ele é condicionado a isso. Agora, o vício à droga só existe na questão humana porque existe o contato físico com a droga. Se você pegar hoje um tijolo de maconha e ficar só cheirando, vai só te dar dor de cabeça. Você não tem o efeito esperado da droga. Sim. Só vai te dar dor de cabeça, porque é um cheiro horrível. Esse é o lance. E o cão, ele trabalha com odores. Moléculas. Ele não trabalha ingerindo a droga, ele trabalha apenas com os odores. Isso não daria dor de cabeça no cachorro? Não. Agora eu vou te colocar uma coisa que, quando eu falo, o pessoal fica meio atrapalhado. Quem disse que o odor da droga é a droga? Como assim? Agora eu buguei aqui. Eu viajei Bugou? mais ainda nesse assunto de faro. Se eu te apresentar o odor de uma laranja, você pegou ela na mão? Não. E quem disse que o odor da laranja é a laranja? Ah, pode ser fake, né? E os bandidos estão evoluindo nesse Você sentido, entendeu? né? O cara O odor pode... da droga é um odor proveniente da matéria sólida. O cão, ele trabalha com uma única matéria, gasosa. Qualquer matéria que você tem no planeta, ela só pode estar aqui em 3 formas. Sim, aproveitando esse gancho, eu já vou meter outro também polêmico. Scientologic, Nose, droga real, o que você prefere? Vamos lá. Com o passar dos anos, a gente tem a possibilidade de grandes estudos serem desenvolvidos e que facilitam o trabalho dos operadores. Até então, desde quando se entende trabalho de drogas, você fala assim, vamos trabalhar com drogas reais. Existe um problema que foi detectado. Quando você trabalha com droga real, você sabe se toda droga que você pega é a mesma coisa? Não tem como ter Não tem certeza. como saber. Mas você tem como, pelo menos, atestar se aquela droga tem um grau de pureza alto. Sim. Porque, vamos dar um exemplo. Você trabalha ali com 500 gramas de cocaína. Cocaína é produto final. Uhum. Quando você fala produto final, olha o tanto de adição de coisas que ela já teve para estar no produto final. Uhum. Aí você vai fazer uma análise naquele produto final e ele te dá 70% de bicarbonato de sódio. Uhum. Outros 20% de outras coisas e 10% do principal ativo que você precisa. Qual a possibilidade disso dar certo? Sim. Qual a possibilidade disso exalar o odor que você quer que o cão aprenda? Uhum. Ele vai aprender a achar bicarbonato de sódio. Né? Sim. Porque tem uma volatilização maior daquilo que tem em maior quantidade. Uhum. Então, o que os estudiosos, cientistas estão fazendo hoje? Esses produtos chamados de auxiliares de treino, eles são produzidos com a base do odor 100%. Sim, o que o David fala é que ele isola as principais moléculas. As principais moléculas e coloca elas concentradas, potencializadas, equalizando e potencializando. Sim. E você tem 100% de chance de ensinar o cachorro naquilo que ele tem que aprender. Esse David que eu citei aqui, só para deixar registrado, é o criador do Scientologics. Ele é um africano radicalizado em Nova York, salvo engano. Gilson, prometo que é a última de detecção, tá? Não, eu vou agora fazer. estou empolgado com detecção, vou mandar pergunta aqui de detecção. Eu sei que você é um excelente juiz, dentre outras coisas que você faz, é um excelente juiz de prova de detecção, inclusive. O que não pode faltar numa prova de detecção, na pista de detecção, para realmente você testar o cão e o condutor? Eu ia completar, você já completou, né? A avaliação ela é feita em cima do conjunto. Sim. Porque na hora da atividade fim, não é só o cão que está atuando. Existe o conjunto atuando. O ser humano
com as suas habilidades, e as habilidades humanas são visuais, e de interpretação corporal. Você tá ali para interpretar aquilo que você ensinou pro seu cachorro, e a resposta que ele vai te dar é corporal, é emocional, e você tem que estar de olho nele. E a resposta e a avaliação também do cachorro. O cachorro tem que ser intenso, gostar realmente daquilo que ele está fazendo. Sim. Ninguém faz aquilo que gosta, obrigado. Faz porque gosta. E a gente percebe quando um cão gosta de fazer e quando o cão está obrigado a fazer. Entendi. Então essa avaliação emocional é a primeira. Sim. Você, assim, não só em detecção, em qualquer outra atividade de adestramento, seja na questão de obediência, até na proteção. Você percebe se o cão realmente está fazendo aquilo porque ele quer fazer, porque ele foi colocado aquilo, que aquilo é bom e ele gosta de fazer, ou porque ele está fazendo para não sofrer algum tipo de sanção. Entendi. O corpo dele fala com a gente. E aí a gente já vai começando a pular para um outro assunto, essa questão do gostar na detecção. O pessoal tem muito, se confunde muito, já vi muito isso. Galera, pô, o cachorro é louco na bolinha. Então aquela caça visual, né? O cachorro, enquanto a bolinha tá quicando, tá uma maravilha. Meu irmão, a bolinha sumiu, o cachorro tem que procurar, a brincadeira perde a graça. E aí a gente vai entrar em outro drive, que é o hunting. Então são duas coisas, apesar de serem parecidas, são diferentes. Exato. Comenta um pouquinho sobre hunting e sobre essa caça. Vou falar português porque eu gosto das eu coisas também. colocadas em Eu até português. agora estou tentando entender o que é sente lógico o drive de busca. Eu tô viajando. Drive de busca. Exato. Esse drive de busca nada mais é do que a caça. Sim. E ela é muito, assim, às vezes colocada dentro da atividade de proteção. Faz uma caça pro meu cachorro. Ué, mas peraí. A caça está relacionada a procurar. O que você faz na proteção é ativar o impulso de presa, o impulso predatório. Primeiro que já está visual. A caça é algo não visual. Tudo está no processo de caçar. Quando você fala em caçar, se junta todo o processo. Primeiro, procurar, visualizar, perseguir, abater, conduzir, consumir. Né? Esse é o processo todo da caça. A cronologia do negócio. Mas antes de perseguir, ele tem que procurar. Né? Então essa caça, o impulso de caça, ele se inicia e é o que tem que ser avaliado. Muitas pessoas falam assim, Alves, meu cachorro é doente por bolinha. Eu falo, isso não determina dele que ele vai ser um cão farejador. Pode determinar que ele seja um bom cão na mordida, com muita segurança, alguma coisa assim. Mas na detecção, eu quero ver se essa loucura... Você joga a bolinha 1000 vezes, ele 1000 vezes vai, pega e traz. Eu quero ver quando essa bolinha sumir, quanto tempo ele fica atrás dela. Engraçado que ao contrário não é verdadeiro, né? E às vezes o cachorro não gosta do brinquedo, mas gosta de buscar. Meu último cachorro que eu tive, os dois últimos, um era um labrador, chamado Marley. Eu tirava a bola da boca dele assim, ó. Dá licença. Eu treinei um point em inglês para a Porém, polícia ele do Senado. ficava 40, 50 minutos. Eu tinha que tirar ele do campo para voltar, porque ele continuava procurando a bola. Sim, tem um point em inglês na polícia do Senado que eu treinei justamente isso. Eu tive dificuldade para treinar ele porque ele não gostava do brinquedo. E aí eu fui para comida. Fiz a base toda na comida, depois joguei pro... E assim, ele vai lá, pega a bola, mas pega no nojo, mas o bicho curte buscar. Exato. E aí ficou bom. Exato. Tá bom, Ramos, prometo que chega o último. Vamos embora, eu acho que tá interessante esse papo aqui. Só que o povo de casa que é igual a mim vai agora ficar por dentro de todas as coisas. Vocês falaram muito a respeito de faro, mas, Gilson, como é que você seleciona um cachorro desse para trabalhar? Na detecção? Agora eu tô empolgado de detecção. Como é que Vamos mudar essa pergunta. Como é que você seleciona um cão de faro? Eu diria como é que eu seleciono um cão para trabalho. Vamos lá. A primeira coisa que devemos olhar no cachorro, o quanto ele tem de segurança emocional. O quanto ele é seguro no ambiente. Não dá para fazer nada num cachorro se ele tiver medos excessivos. Todo cachorro vai ter medo. Até aquele mais seguro, porque é inerente a qualquer espécie viva você ter medo. O medo é o que te deixa vivo. Né? Porém, é aquele que consegue controlar. Aquele que tem mais controle sobre os seus medos se mostra mais seguro. Então, a primeira coisa que eu devo olhar no cachorro não é nem os drives. Os drives é a parte segunda. Você pode pegar um cachorro doente por bolinha. Você coloca ele num ambiente lá, ele trava.
E ele não busca bolinha, mas ele adorava bolinha. Mas a questão emocional dele, e isto é genético, você já vê logo desde o começo. Então, por isso a questão de você falar assim, vou escolher um filhote. Quem são os pais? Quem são os avós? O que fizeram? O que tem por trás deles? Né? Isso é importante. Você vai escolher um filhote, a primeira coisa que você deve saber é quem está atrás deles. Quem são os pais, os avós. Fizeram algo. Porque você já, a partir daí você já tem uma perspectiva muito boa de escolher um bom filhote. Né? Quando eu digo perspectiva, não é 100%. Né? Filhote sempre é um pouco. Exato, mas você já tem uma grande chance de ter bons cachorros ali. Principalmente no que a gente chama de segurança emocional. O cachorro tem que ser seguro. E depois disso eu passo a olhar o quão ele mostra de drives, de impulsos. Né? Os impulsos vão ajudar. Vem junto na genética. Vão ajudar você em todo o trabalho. Mas não adianta, como eu falei, você ter um impulso predatório muito alto. O cachorro morde, fica pendurado lá. Fala, este é bom, olha o tanto que ele suporta aqui, se ficar segurando. Tá, você sai com ele do canil, quando você põe ele no carro, ele começa vomitando. Desce no outro lado, ele tá verde, com o rabo no meio das pernas, porque não suporta aonde ele tá. Então, essa questão é emocional. Tem cachorro que com 30 dias, 35 dias, tá pulando da caixa de maternidade e tá acompanhando o pessoal do canil, lavando pra tudo, com o rabinho alto assim, explorando o ó. ambiente. Você fala, opa, esse é diferente. E o outro tá lá no cantinho assim, ó. Quietinho. Você fala, opa, esse é diferente. Tem filhote que você põe com 45 dentro de um carro, anda 1.000 quilômetros, você põe do outro lado, você chegou 1.000 quilômetros, coloca ele no chão e ele fala assim, tá, chegamos. E agora, o que a gente faz? É esse que a gente procura. Sim. É o cara que, quando chega aqui, em qualquer ambiente, fala assim, estamos pronto, vamos fazer alguma coisa? Né? Os impulsos a gente vai aprimorando e vendo o que ele tem. Né? Se for bom também ajuda bastante. Legal. Esse trabalho ele é feito em cães que já são adultos ou é mais fácil fazer, identificar isso em filhotes? Esse trabalho que é feito de faro é feito desde pequenininho até a fase adulta ou da fase adulta dá para fazer? Como é que isso aí funciona? Dá para fazer, dos dois modos. Quando você pega um cachorro filhote, aí você tem um histórico desde filhote. Você tem a questão de você conhecer o cachorro em todo o processo. Quando você pega um cão adulto, onde você não sabe o histórico que tem atrás, você tem que partir daquilo que você está vendo. Né? E aquilo que você está vendo é o que vai te nortear em cima da avaliação daquele cachorro. Você pega um cachorro com 1 ano e meio, 2, você fala, pô, esse cachorro é uma máquina. Você sabe se ele sofreu algum trauma anterior? Você sabe se ele teve alguma coisa que está lá guardadinha, que você só vai descobrir daqui 6 meses ou 7 meses? Né? Então, esse dá para treinar nos dois modos, tanto filhote como adulto. O adulto, você sempre vai ter assim, vai ficar uma lacuna onde você não sabe o que aconteceu para trás. Você estava falando desses cães que são já precoce, desde filhotinhos, e a gente teve alguns entrevistados aqui, principalmente, que falavam da raça Doberman ser um cão um pouquinho mais tardio, que vai aparecer todas essas coisas que a gente procura num cão de trabalho lá mais para frente e tal. Você acredita nessa precocidade em todas as raças ou você acha que o cão de trabalho ele se revela só depois de uma certa idade? Vamos supor que depois dos 11 meses é a fase que eu dou um veredito final. Tem isso dentro da polícia? Tem essa questão. O detalhe é assim, esses cães que são considerados mais precoces, você tem que fazer uma avaliação mais profunda para ver se aquilo não é só agitação, e essa agitação ela é temporária, né? E aí passa por um período que depois fala assim, nossa, esse filhote era muito bom. Depois de 6 meses, murchou. Várias pessoas têm esse relato. Essa fase pós-puber é problemática. Né? Então, eu prefiro um cachorro seguro e tardio. Por quê? Porque ele já se mostra ali desde o começo que está emocionalmente bem e você vai descobrindo ele aos poucos. O pastor alemão tem muito disso. Né? O pastor alemão é uma raça assim, bem até tardia, vamos dizer assim.
Não é como você vê um filhotinho de Malinois 45 tá pendurado no pano. Você vê um filhotinho de pastor alemão, ele morde o pano e se joga no chão, assim, fica assim, tá bom aqui, Cansado. né? Cansadão. Você fala, puxa vida, olha isso. Calma. Esse tardio, ele pode se mostrar bem legal lá na frente. Já o outro que, se você não souber avaliar se é realmente impulso ou se é uma mera agitação, e principalmente quando você faz essa avaliação em grupo, numa ninhada, né? A avaliação tem que ser individual. Sim. Eu ia, Né? ia até te perguntar com relação a essa seleção para os cães de proteção, os cães de patrulha. Você trabalhou na Polícia Militar também com cão Sim. de patrulha de Sim. parte de proteção, né? Sim. E já que você já explicou, acredito que os fundamentos de escolha sejam o mesmo, tanto para Isso. detecção quanto para proteção. Exato. Aí eu te pergunto, para esse trabalho de patrulha policial, qual o melhor cão? Aquele reativo ou o cão com agressão um pouco mais aflorada, um mix? Seguro. O cão seguro. O reativo, ele só age mediante uma ação. Né? E outra, essa ação gera nele uma insegurança. O reativo, ele age por insegurança. O ativo demais, se você não pôr um freio determinado, ele vai te causar problemas. Então, o cão seguro é aquele que fala assim, ele olha a situação, está treinado para aquilo, o próprio cenário ativa nele aquilo que ele recebeu de treinamento, mas ele fala assim, ó, e agora? É a gente que vai? Aí você fala, aperta o botãozinho e fala, pode ir. Sim. Esse é o cara, né? Porque se você tem um cão ativo demais, vai te causar problemas, vai te causar acidente. Vai causar MP. Exato. Vai ter MP E se na você tem um história. cão reativo, vai chegar uma hora que ele vai te deixar na mão. Esse cão vai te deixar na mão. E a pior coisa que pode acontecer com um operador de segurança pública é você ter uma ferramenta na mão que não funciona. E é o mesmo princípio para guarda residencial? Ah, não. Aí é outras coisas. Opa. Aí mudou o foco. Agora- Como diz o outro, conta um pouquinho pra gente. Aí mudou o foco. Deixa eu terminar de perguntar tirar umas dúvidas a respeito de faro, que eu queria saber. Gostou, ele gostou. Gostou. Vi falando pra mal de gente detecção, agora começar, daí, ó. eu queria saber assim, o que mudou nas unidades de polícia quando esse trabalho começou? De detecção. De detecção. Tô falando Sim. de detecção aqui agora. Porque antes você falou que só tinha cães de obediência, de proteção, mas a gente vê que quando o cão de faro entra, existe um boom que acontece nas apreensões e muitas outras coisas. E é isso que eu quero saber, o que muda dentro da polícia? Bom, primeiro que a visibilidade da atuação da operacional, ela fica muito mais visível em todos os cenários, né? Então, assim, está atuando, está mostrando resultado. E o resultado mais, vamos dizer assim, expressivo e, vamos dizer assim, mais fácil de acontecer é no cenário de detecção, né? No cenário da proteção, você vai ter atuação também, mas é esporádica, onde um cão pode atuar, pode não, ele deve atuar, né, que a gente chama na contenção de indivíduo infrator. E quando a gente fala em contenção, só tem um jeito de conter, é com dente. E não é uma mordidinha como o pessoal fala, ele vai lá e só segura o indivíduo. Não tem essa de segurar. É morder para conter, com todo tipo de treinamento que ele recebeu. Né? Agora, esse aumento da visibilidade na detecção é por uma questão óbvia. Né? A droga é um câncer da sociedade. Está inserida em todas as partes da sociedade. Né? Do mais pobre ao mais rico. Sim. Qualquer lugar que você vá, tem droga embutida. Então, se o canil sair todo dia para a rua, todo dia apreende droga. Né? Todo dia apreende droga. E você já, falando um pouco agora, já vamos começar a partir para a proteção? Eu queria tirar algumas dúvidas no sentido de quais são as raças que são mais utilizadas para detecção. Sim. Antigamente nós tínhamos regras que eram as seguintes. Por exemplo, o canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre foi regido assim, por ter pastores alemães. Chegou uma época que era assim, 100% do efetivo era pastor alemão.
talvez 98%, tinha lá os labradores de detecção, aquela coisa. Hoje, a compreensão, ela se ampliou, porque nós vemos qualidades em todas as raças. Então, se aquela determinada raça se encaixa ao trabalho policial, ela vai ser usada. Então, nós já tivemos, por exemplo, Bloodhound, que faz o serviço de busca de pessoas por odor específico. Já tivemos Braco alemão, na detecção de pessoas e também na detecção de substâncias, né? Beagles, né? E outras raças que, assim, hoje em dia não tem, assim, esse chamado preconceito ou regra que limita a determinada raça. Labrador tem que ser o cão de faro da PM. Não, não tem isso. É um cachorro bom? Tem qualidades? É de uma raça definida? É. Então ele é inserido, é treinado e ele vai para atuar. Né? Como eu falei, eu atuei minha vida toda dentro das raças normais que são ali de trabalho. Pastor alemão, Malinois, Rottweiler, Doberman. Hoje eu tenho na minha casa um Cocker Spaniel de trabalho. Certo. O pessoal da Polícia Civil da Bahia, eles têm uns, acho que 2 ou 3 Cocker Spaniel O bem meu legais, é né? oriundo da criação daqueles Cockers. Os cachorros cheiram demais. Mas por que Doberman, Rottweiler não é mais visto dentro da polícia? Ok. Aí chegou uma questão assim. A criação, ela foi tomando rumos diferentes dos que eram pré-determinados para as raças. Todas as raças, elas foram criadas para serem cães de trabalho. Mas o ser humano cria determinadas situações e fala assim, não, esse aqui nós vamos ter que tirar um pouquinho da agressividade para poder, assim, o que tem que aparecer mais é a questão estética funcional. Não que não seja importante, é importantíssimo você manter as características originais da raça. Mas se hoje Max von Stefanitz fosse vivo e visse o que o pastor alemão está hoje, ele existia na hora. Ia dar um piti. Ele ia dar um piti. E como é que esses cães chegam na PM? Existe uma criação própria de vocês ou existem empresas que fornecem esses cães? Temos várias maneiras de um cão entrar para o efetivo. Existe a compra, né, que é feita por licitação. Existe também essa possibilidade de uma empresa, através do Estado, fazer eu não sei o nome agora correto, mas ele faz a compra, a doação da verba, e isso é descontado, imposto, alguma coisa do tipo assim. Se eu não me engano, é dispensa de licitação. Alguma coisa desse tipo. Existe a criação própria também, e existe a questão das doações. Muitos anos atrás, a doação era uma coisa muito recorrente, né? E aí entra aquela coisa, cavalo dado não se olha os dentes. Atualmente não é bem assim. A avaliação, ela tem que ser tão criteriosa na doação quanto para a compra. Se é o mesmo cão que vai atuar e precisa ter qualidades, mesmo ele estando sendo doado, ele tem que passar por uma avaliação criteriosa, ver se ele cumpre realmente as características, não só físicas, de saúde e comportamentais, para que ele atue lá dentro. Senão, ele, infelizmente, não vai ser doado e passa para uma outra pessoa. Dito isso, algumas instituições falam, não, eu prefiro trabalhar com filhotes, no meu trabalho aqui, o trabalho final, detecção, proteção. Outras instituições falam, não, eu prefiro comprar um cão já jovem, 1 ano e meio, que já mostrou para o que veio. Ao seu ver, qual que é melhor? Os dois funcionam. Agora vai depender das necessidades de cada instituição. Por exemplo, a instituição que nova, começando e já precisa dar resultado, né, a questão da compra de um cão pronto, ela se faz necessária. Né? Já uma instituição consolidada, que já, né, vem mostrando vários anos, tudo, tem a possibilidade de, se você inclusive formar cães dentro da unidade. Sim. Isso aí entra muito no termo também, nas características de cada instituição. Isso. O que é que eu quero dizer? Tem instituição que tem uma capacidade de espaço físico,
pessoal Exato. e verba para manter um filhote, por exemplo. Isso. Vou citar aqui o canil que eu conheço, que é o canil da Polícia Federal, aqui o canil central da Polícia Federal aqui em Brasília, onde um amigo nosso, Marcelo Azen, é o chefe. E lá eu conheço, então eles têm um efetivo legal de funcionários, inclusive terceirizados, tratador, adestrador. Eles têm verba para manter aquela filhotada toda, então eles se dão esse luxo, que eu digo que isso aí seria um Até luxo. porque eles são, vamos dizer assim, eles são difundidores, eles treinam e deslocam esse cão para as unidades. Sim. E eu falo assim, aí eles têm essa condição. Outra unidade que eu conheço, que é o da Polícia Civil aqui de Brasília também, tem pouco efetivo, acho que o canil lá deve ter 5, 6 policiais, pouco, o espaço físico é pequeno, a mão de obra é pouca também, então se eles não se podem dar esse direito. Exato. Então eles têm que já pegar um cão ali, ó, esse aqui é no máximo passar nas caixas aqui e botar para trabalhar. Exatamente. Ele pega um cão verde e o máximo que ele vai gastar ali é alguns poucos meses para colocar esse cão em atividade. Resumindo, é a realidade de cada instituição. Agora, quais são as vantagens e as desvantagens de ter a própria criação ou de comprar de fora? E o que você prefere? Você prefere formar o seu próprio cão ou já comprar pronto? Assim, eu vivi a minha carreira inteira dentro de uma instituição que tinha essas condições de formar um cão. Então, nós fomos formados para essa situação, né? Mas, eventualmente, também a gente foi feito compras de cães já chamados cães verdes, né? De cão já com um green ano. dog, exato. E ali você gasta menos tempo. Então, a vantagem, vamos dizer assim, de você pegar um cão nessas condições é que você encurta o tempo dele no treinamento e ele já pode ir para uma atividade fim mais rápido. Um filhote você vai demorar 2 anos. E para saber lá no 1 ano e meio, ó, então, esse aqui não serviu. De 1 ano e meio a 2, né? Com 1 ano você já pode bater o martelo, ó, esse vai ficar não, né? Mas você tem esse período, porque ele está em formação. E aí tem aquele lance, né? Que esse ano você gastou ração, gastou vacina, gastou tempo. E aquilo que você comentou anteriormente, essa fase pós-puber, 7, 8 meses, uma fase horrível para treinar cachorro, inclusive. O que era bom fica ruim, o que era ruim fica bom. Exato. E aí você corre esse risco, né? De ter esse investimento por 1 ano e descobrir que não vai servir para o trabalho. Agora, você falou uma coisa legal na questão do investimento. É óbvio, você fala assim, você vai investir de 0 até 2 anos. É um investimento alto. Né? E ele é tão mais alto do que a própria compra de um cão pronto. Que o pessoal acha caro. Principalmente tempo, né? Se você não tem como mensurar como que você vai mensurar o tempo do adestrador, o tempo do operador treinando esses 2 anos, 24 meses, não só de assistência médica, veterinária, de medicamentos, de alimentação e de mão de obra. E essa questão da alimentação é uma coisa, deixar bem claro para o público, que tem muitas pessoas que nos acompanham, Gilson, que não tem esse conhecimento, não tem experiência, simplesmente é um amante de cachorro e está aqui com a gente. Pessoal, geralmente não, acho que na grande, esmagadora maioria, essas instituições que trabalham com cães, Polícia Civil, Polícia Militar, seja de qualquer estado, PRF, Polícia Federal, os cães comem e têm atendimento médico veterinário do melhor possível. Então, uma ração que a gente está falando, um saco de ração de um cão desse, custa por mês em torno de 350 a 400 reais. Tá? Então, assim, eles são muito bem tratados, são muito bem observados por um profissional médico veterinário, então o custo é alto. Até para completar, imagine assim, você é uma pessoa normal que faz uma atividade física semanal. Você tem um gasto com isso, a sua alimentação e tal. Vamos comparar, os cães dessas instituições são atletas, e atletas de alto rendimento. Esses atletas de alto rendimento só podem render, né, dessa forma alta se foram tratados como atletas. Sim. Então, a alimentação é de primeira linha, super premium, treinamento, assistência médica e tudo isso. Descanso, né? O que a gente fala que é o tripé de um atleta. Alimentação, descanso, treinamento. Né? O que forma um atleta. Então, se são atletas, são tratados como atletas. Sim. Como é que é o dia a dia desses cães lá? Que amanhece até anoitecer. Como é que funciona um cão de polícia pronto? Dentro de uma unidade? Porque
pelo que eu percebi, além deles serem contratados na fase já adulta, eles têm um treinamento ainda lá dentro, não é isso? Sim. O treinamento, a gente divide o treinamento, vamos dizer assim, em duas fases. Fala do treinamento e de como é o dia a dia. Se você pega, assim, por exemplo, você está treinando um filhote. Então, a fase de aprendizado e depois a fase de manutenção. E essa fase de manutenção vai até o último dia de trabalho. Então, o treinamento é do dia que nasce ao dia que aposenta. Ele só é dividido nessas duas fases. Uma primeira fase, você tem uma melhor qualificação na atividade porque ele está em aprendizado. Então, você tem mais repetições, mais aquela coisa. Depois, você tem o treinamento de manutenção, que são treinos pontuais, que vamos dizer assim, hoje eu preciso fazer só uma proteção em determinada situação. Um barraco, alguma coisa do tipo assim, com um barulho, né? Ou então eu vou fazer uma detecção numa área onde eu não tive oportunidade ainda. Vamos numa área de mangue, um troço desse jeito. Então esses treinos de manutenção vai até o último dia de vida. O dia a dia de um cão policial, do início, da onde o policial chega, e o primeiro contato, atividade física, atividade técnica. Quando a gente fala atividade física, é uma outra parte do treinamento, né? Então, o treinamento físico é o que vai manter esse cão que está na fase de treinamento de manutenção, suportar tudo que ele aprendeu e colocar isso em alto rendimento. Então, se eu não der atividade física para esse cachorro, ele vai ser um cão sedentário. Ele pode ser um super cão técnico, mas vamos dizer assim, um cão técnico no faro. Vamos dizer que ele só exerce essa atividade de detecção. Se eu não der suporte físico para ele, ele vai ser um cão de 5 minutos de busca. Sendo que eu preciso fazer uma área do estádio do Morumbi, numa vistoria. Então, a atividade física, ela é desde filhote até o último dia de vida, passando por fases, né? A fase do auge do cachorro está ali entre os seus 2 e 5 anos. Ele está no auge da sua forma física. Depois disso, é você manter uma atividade física para um idoso. Aí a gente chama de fisioterapia, né? Tipo isso. Tipo isso. Se eu hoje for para academia, o pessoal vai tirar um sarro e falar assim, ele não está indo para fazer atividade, está indo fazer fisioterapia, né? E esses cães se aposentam com que idade? Na Polícia do Estado de São Paulo, com 8 anos de idade. 8 anos e nesse um dia ele não sai mais para a rua. Mas eles continuam dentro da polícia ou eles são doados? Aí eles têm um processo que, assim, a doação ele passa por um processo que, assim, a prioridade da doação. Então, a prioridade da doação é do adestrador, do seu condutor. Ele que fica fica com o cão, exato. Se ele não tiver condições, passa-se a um policial do canil. Ninguém tem condições, passa-se a um policial de outras instituições. E depois ao público civil. Não tendo condições todas essas fases, exemplo, tem cães que não têm condições de ser doados. Entendi. Né? E ele vai ficar no canil sendo mantido até o último dia de vida dele. Fala comigo aqui, diretor. Pessoal, estamos chegando ao final da primeira parte da entrevista aqui do podcast com o Gilson Alves, tá bom? Já a gente vai soltar a segunda parte. Então, continue acompanhando a gente aí, que tem mais Gilson Alves pela frente. Valeu!